Olá, começa agora o panorama desta terça-feira, 16 de novembro. A seguir, você acompanha os destaques desta edição. No nosso giro de notícias, você vai ver: aplicativo ID Jovem apresenta políticas públicas para a juventude. Governador de Minas apresenta na COP26 avanços conquistados pelo Estado. Caratinga inicia substituição de postes de luz na rua do Calçadão da cidade. E ainda hoje vamos falar sobre como o aumento no preço da gasolina prejudica diretamente vários profissionais. No quadro Pense Direito, trazemos mais um episódio da série que está falando sobre direitos do consumidor. Veja também: diabéticos podem chegar a 784 milhões de pessoas até 2045. Esses são os destaques de hoje. O Panorama está no ar. O ID Jovem ganhou uma nova versão. Agora, além de descontos culturais e em transportes interestaduais, o aplicativo traz políticas públicas para a juventude, material de estudo para o Enem e os canais de denúncia do governo federal. A população vai conhecer agora, de perto, as políticas para a juventude do governo federal. O governo federal tem feito muito para essa clientela. Então, o aplicativo vai dar acesso a informações em tempo real, eventos e o que está sendo feito. Representando o Brasil na Conferência do Clima COP26, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, apresentou para o mundo os avanços conquistados no estado, demonstrando que Minas está aliando o desenvolvimento com a sustentabilidade. Na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas na Escócia, Zema ressaltou o compromisso do governo e da indústria mineira em zerar emissões de carbono até 2050. Estou aqui na COP em Glasgow, na Escócia, encerrando a minha participação e deixamos claro aqui para participantes de todo o mundo o compromisso de Minas Gerais em reduzir as suas emissões nos próximos anos. Queremos continuar sendo um estado que desenvolve, mas com um desenvolvimento sustentável, que os nossos produtos tenham um selo verde, que possam ser adquiridos em todo o mundo, sabendo-se que eles foram produzidos com responsabilidade. É Minas Gerais fazendo de sua parte com relação ao aquecimento global. O Banco de Alimentos de Vargem Alegre retomou as atividades, distribuindo quase 2 toneladas de alimentos adquiridos de produtores da região por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. Cerca de 200 famílias, além do CRAS e do Desafio Jovem Hebron, foram beneficiados nessa primeira etapa. A Prefeitura de Caratinga iniciou a substituição dos postes de luz da Rua Miguel de Castro, Rua do Calçadão, no centro da cidade. A manutenção tem como objetivo dar sequência ao projeto de modernização da iluminação do município. Ainda com a proposta de manter um padrão, estão sendo instalados postes iguais ao da Praça Cesário Alvim. Os recorrentes aumentos no preço da gasolina têm prejudicado os profissionais que dependem do combustível para trabalhar. Mesmo com algumas medidas do governo, o valor nos postos é o maior da história e só neste ano já subiu quase 80%. Veja. O brasileiro não tem tido vida fácil para se alimentar, pagar as contas de casa e agora também para abastecer o carro. Em 2021, a gasolina teve aumento recorde e subiu 73% em relação ao ano anterior. O preço médio do combustível já supera os R$ 7,00 por litro no país. Além disso, o diesel também subiu 65,3%, chegando a R$ 5,00. Dessa forma, aqueles profissionais que dependem de veículos para trabalhar são os mais afetados por essa inflação. Eu vejo com muita dificuldade, porque cada semana tem um aumento e a gente vem sofrendo com os preços do combustível em função dos preços de corrida da gente também, que a gente não consegue aumentar. E isso só prejudica a gente. Ismael trabalha como taxista e explica que mesmo com a subida da gasolina, a tarifa cobrada pelos motoristas não acompanhou a inflação. A nossa tarifa está defasada e, em função disso, os preços do combustível muito altos, a gente está se virando
com dificuldade, com muita dificuldade. O taxista passou a gastar cerca de R$2.000 por mês somente com combustível para o carro. Além disso, nos últimos anos, o setor regulamentado ainda enfrenta a concorrência dos aplicativos. Isso dificulta a compreensão dos clientes em relação ao preço das corridas. Alguns entendem, alguns a gente fala sobre o assunto de um aumento de tarifa, mas outros já não entendem não. Porque o país está em crise, né? Então todo mundo está sobrevivendo com dificuldade. O governo de Minas anunciou que a alíquota do ICMS sobre o diesel passaria de 15% para 14%. Na prática, isso representaria cerca de 50 centavos a menos no valor. Já o Conselho Nacional de Política Fazendária aprovou o congelamento do valor do imposto cobrado nas vendas de combustíveis por 90 dias, ou seja, até o fim desse ano. Em vídeo divulgado, a Petrobras afirmou que cobra R$ 2,33 pelo litro da gasolina e, portanto, os revendedores e os impostos representam 67%, mais de 2/3 do preço final. Essa gasolina é então vendida aos distribuidores. Mas e o preço no posto? O preço da gasolina no posto tem 5 partes. A parte da Petrobras, os tributos federais, o custo da mistura obrigatória do etanol, a parte dos distribuidores e revendedores e o ICMS, o imposto estadual. Agora você conhece o que a Petrobras faz para produzir a gasolina e quanto ela recebe hoje por isso: R$ 2,33 a cada litro. Tem enfrentado muita dificuldade e a gente espera que isso resolva, né? Fica essa briga aí de governador com o presidente e quem paga o pato somos nós, o povo brasileiro. Esse aumento no preço dos combustíveis provoca um efeito em cadeia que acaba subindo o valor de todos os produtos. Encarecendo a entrega, o produto precisa cobrar mais caro e o lojista repassa o acréscimo para o consumidor. Porque não é só gasolina, né? Você tem a manutenção do carro também que está mais cara. Hoje tudo está mais caro. Então a gente vai enfrentando dificuldades com isso. Hoje você vai comprar pneu, tá tudo mais caro. Você vai fazer uma manutenção básica no carro, tá tudo muito mais caro. E isso dificulta a vida da gente. Esperamos que essa situação possa se estabilizar o mais rápido possível. No quadro Pense Direito desta terça-feira, apresentamos mais um episódio da série que está abordando temas do direito do consumidor. Veja a seguir os temas que o advogado Lucas Cota de Ramos traz hoje para você. Seguindo aqui a nossa série sobre os direitos básicos do consumidor, o primeiro direito que trataremos hoje é sobre o direito à indenização pelo voo atrasado. A resolução número 400 de 2016 da Agência Nacional da Aviação Civil, a ANAC, estabelece algumas regulamentações ali para o caso da companhia aérea que eventualmente atrasar o voo. Se algo acontecer e houver um atraso, dependendo do número de horas ali desse atraso, o passageiro tem direito à comunicação com seus parentes, a empresa tem que viabilizar isso. O passageiro também tem direito à alimentação, hospedagem, traslado do aeroporto até o hotel onde ele vai se hospedar, dependendo da quantidade de horas de atraso aí programadas, né? Se eventualmente as empresas não cumprirem com isso, o passageiro que tiver que arcar com as próprias expensas, né, com o próprio bolso, digamos assim, ele pode depois cobrar aí uma reparação, né, uma indenização material pelo que ele gastou e também até mesmo na justiça ele pode cobrar uma indenização por dano moral pelo o transtorno que ele sofreu. Claro, tem que comprovar esse dano moral, não é todo caso que admite, mas se ele sofreu algum transtorno realmente em decorrência daquele atraso, ele pode cobrar sim. A previsão para isso, além do Código Civil, está na resolução número 400 de 2016 da ANAC. Nós temos também aqui o direito aos créditos de telefone celular. Você que eventualmente tem uma linha pré-paga, você tem direito, segundo a resolução número 632 de 2014 da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, você tem direito que esses créditos, a partir da recarga, durem pelo menos 30 dias. Essa resolução estabelece alguns outros prazos maiores para outros casos, mas no mínimo do mínimo 30 dias a contar da recarga esses créditos têm que valer. E aí, se eventualmente expirarem, mas você fizer uma nova recarga
antes da operadora cancelar a sua linha, esses créditos anteriores, mesmo que já vencidos, se a operadora não cancelou a linha ainda, segundo essa resolução, eles têm que voltar à ativa, eles têm que voltar a valer também, cumulados com essa nova recarga. Tá bom? Claro, nós temos aqui linhas gerais, essa resolução traz outros prazos também, mas aqui estamos explicando em linhas gerais. E aí, por último, nós temos aqui o direito à remoção ou retificação do cadastro de inadimplentes. Vamos supor que no passado você teve um problema, né, de saúde ou qualquer situação que te impediu de pagar as dívidas e aí você foi negativado. E aí, num belo momento, você consegue efetivamente pagar as dívidas, você consegue e comunica isso à instituição bancária ou financeira, enfim, aquela lojinha de bairro, qualquer um que seja que te negativou. A partir desse momento que você quita as dívidas e comunica isso, tem que comunicar, né, para ter uma segurança jurídica maior, tem o prazo de 5 dias para que essa empresa proceda à baixa nessas dívidas. Esse prazo aqui está previsto aqui no artigo 43, caput, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que fala aqui dos prazos, né? Nós temos também aqui, mais especificamente, o artigo 43, parágrafo 3º do CDC, abre aspas, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, proceder à correção. Então, atenção para isso. Você que eventualmente pagou uma dívida, comunique isso, guarde provas de que comunicou. Se essa dívida não foi excluída aí dos sistemas de negativação, essa dívida passa a ser indevida, né? Essa negativação passa a ser indevida e aí cabe sim danos morais. Você pode rever os outros temas que já foram abordados na série sobre direitos do consumidor. Basta acessar as redes sociais do Panorama. Hora de ver as ofertas de emprego que estão disponíveis na nossa região. Ajudante de motorista, com experiência na carteira de trabalho, ensino fundamental completo e disponibilidade para realizar viagens. Atendente balconista em pet shop, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e habilitação A. Atendente de farmácia, balconista, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Atendente de lanchonete, período noturno, sem experiência. Atendente de telemarketing, com experiência na carteira de trabalho, ensino médio completo e conhecimento básico de informática. Auxiliar administrativo, vaga temporária, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Auxiliar de cobrança, com experiência em atendimento ao público na carteira de trabalho. É necessário também ter ensino médio completo e conhecimento básico de informática. Auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de departamento fiscal, com experiência podendo ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Auxiliar de farmácia de manipulação, com experiência em atendimento ao público na carteira de trabalho e ensino médio completo. Camareira de hotel, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho, além de disponibilidade de horário e ensino fundamental completo. Chapista de lanchonete no período noturno, sem experiência. Comprador, com experiência em setor de compras na carteira de trabalho e ensino superior completo ou cursando. Consultor de vendas, com experiência em vendas externas, podendo ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter ensino médio completo. Mecânico de automóveis, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Motorista de caminhão, com experiência na carteira de trabalho, ensino fundamental completo, habilitação D e disponibilidade para realizar viagens. Motorista de caminhão, com experiência na carteira de trabalho e habilitação D. Recepcionista atendente, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho, além de ensino médio completo e habilitação B. Recepcionista de hotel, escala 12/36, com experiência em atendimento ao público, podendo ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter disponibilidade de horário, ensino médio completo e conhecimento básico de informática. Recepcionista secretária, com experiência em consultório odontológico, podendo ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter ensino médio completo e conhecimento básico de informática.
vendedor pracista, vendedor externo, rota Minas Gerais e Espírito Santo, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho, ensino médio completo, habilitação B e veículo próprio. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil. Os interessados podem ainda agendar o atendimento presencial no endereço mg.gov.br/agendamento. Chegou o momento de conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira. De acordo com o Climatempo, a previsão para esta quarta-feira em Caratinga será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. A mínima é de 18 graus e a máxima de 27 graus. Em Bom Jesus do Galho, a previsão é de dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. A mínima é de 18 graus e a máxima de 28 graus. Já em Tarumirim, a previsão também será de dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, noite com poucas nuvens. A mínima é de 21 graus e a máxima de 30 graus. E agora vamos falar de saúde. Dados da 10ª edição do Atlas do Diabetes, divulgada pela Federação Internacional de Diabetes, mostram que 537 milhões de pessoas têm a doença no mundo. Especialistas alertam que o número de adultos com a enfermidade pode chegar a 784 milhões até 2045. Os 537 milhões de pessoas com diabetes no mundo têm idades entre 20 e 79 anos. O número de portadores da doença aumentou em torno de 16% e tende a crescer ainda mais. A projeção da Federação Internacional de Diabetes é de que o total chegue a 643 milhões em 2030 e a 784 milhões em 2045. O levantamento, feito a cada 2 anos, revela que a quantidade de diabéticos superou proporcionalmente a expansão da população global. E é preciso ficar atento. Mesmo quem não possui fatores de risco deve testar o índice glicêmico anual após os 45 anos. Já os indivíduos propensos a terem o diabetes, que têm casos na família, são hipertensos, têm sobrepeso ou obesidade, e mulheres que tiveram diabetes na gestação devem fazer exame anual já acima dos 35 anos de idade. 16,8 milhões de pessoas com a doença. Mas o mais grave é que praticamente metade, 46%, desconhece esse diagnóstico. Então a gente tem um trabalho muito grande de buscar essas pessoas, porque elas podem, infelizmente, descobrir a doença tardiamente, já inclusive com complicações. Quando você sabe que você tem um fator de risco, eu tenho um pai ou uma mãe que tem diabetes, eu estou aumentando o peso, estou notando que meu peso está ficando exatamente na minha barriga, então eu tenho que procurar fazer esse autocuidado preventivo, evitar o aumento do peso, procurar diminuir, fazer atividade física regular, pelo menos 3 vezes por semana, e me alimentar saudavelmente. O diabetes não tem cura. No Brasil, o número de pessoas com a doença atingia 16,8 milhões até 2019. No ranking mundial, o país ocupa a 5ª colocação. O Brasil gasta em torno de 287,65 bilhões de reais por ano com o tratamento dos diabéticos, o que resulta em cerca de 16,5 mil reais por pessoa. Mesmo com todas as dificuldades e limitações, essa paciente é um exemplo de resiliência e acredita que, seguindo as recomendações e o tratamento adequado, é possível seguir em frente. Vocês precisam ter a escolha da vida de vocês, que caminho que vocês querem trilhar. Sejam as pessoas que sejam recém-diagnosticadas ou pessoas que tenham diabetes já há um bom tempinho.
que a gente tem como melhorar e tem como fazer o melhor para a gente ser muito feliz. É muito importante manter hábitos saudáveis e ficar atento aos fatores de risco para o diabetes. A prevenção é sempre o melhor remédio. E assim nós vamos chegando ao fim da edição desta terça-feira. Você pode seguir conectado com as notícias ao longo do dia, acessando as nossas redes sociais. A todos uma ótima noite. Esperamos você amanhã para mais um Panorama. Até lá!